Bem-vindos a Investir Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo fundo que tem relação com a Suno, o SNFF11. E eu vou dizer para vocês a minha visão e por que eu acho que a chegada desse fundo ele é saudável para os investidores de um outro fundo que tem relação com a Suno, que é o QZU11. Esse vídeo foi inspirado num comentário que me pediu para avaliar se valeria a pena investir ao mesmo tempo no QZU11 e no SNFF11. Eu vou deixar aqui no comentário aqui abaixo, também vai aparecer em algum lugar da tela, um link para outros vídeos em que eu comecei a analisar. Expliquei tudo sobre o QZU11, sobre os índices os fundos imobiliários, na verdade, do Banco Inter, o IFIE11 e o IFID11. E eu mostrei se valeria a pena tu investir neles ao mesmo tempo. E o que a gente acabou vendo naquele vídeo é que pelo fato do mercado imobiliário brasileiro não ser tão grande, quando tu investe naqueles fundos de fundos, é bem possível que aqueles fundos de fundos estão investindo nos mesmos fundos imobiliários. Tem uma intersecção entre os fundos imobiliários que um fundo de fundos investe e que o outro também investe. Então, na verdade, se tu investe nos dois, tu acaba aumentando, muitas vezes sem saber, a tua participação em algum fundo imobiliário que aqueles fundos investem. Deu um nó na cabeça, mas se tu olhar lá nos vídeos está bem explicado. Mas essa análise, se vale a pena investir ao mesmo tempo no SNFF11 e no QZU11, eu ainda não vou poder fazer, não vou poder ver se tem sobreposição de ativos entre eles, porque o Porque o SNFF11, que meu Deus, que fundo chato de falar. Porque o SNFF11, ele é muito novo, então não tem nem relatório gerencial explicando em quais ativos ele investe. Então essa comparação eu ainda não vou poder fazer, mas eu vou mostrar para vocês sobre o que é esse novo fundo da Suno e eu falo no final do vídeo por que eu acho que é bom isso para os investidores do QZU11. Então vamos entender qual é o objetivo desse fundo de fundos, no que ele investe. E está aqui descrito no regulamento do fundo. Vai investir em cotas de outros fundos imobiliários, claro, isso a gente já sabia, e também pode investir em vários ativos relacionados ao setor imobiliário. Então pode ser CRI, letra hipotecária, LCI, LIG, CEPAC, FIP imobiliário, FI imobiliário, FIDC imobiliário. Isso eu achei bem curioso. Ações ou cotas de sociedade cujo propósito se enquadra em atividades permitidas dos FIIs. Não me vem na mente qual seria um exemplo desse tipo específico de investimento, mas vocês podem ver que tudo que é relacionado com o mercado imobiliário, esse fundo pode investir. E a política deste fundo tem como foco, primeiro, o recebimento de dividendos e segundo, o ganho de capital. É muito comum em fundos de fundos eles terem um foco maior nesse ganho de capital, ou seja, eles ficam tentando comprar e vender fundos imobiliários e através do lucro dessas operações que eles entregam o retorno para o cotista. Já esse fundo aqui vai fazer isso, mas vai ter um foco prioritário no recebimento de rendimentos de outros fundos imobiliários. Como a gente vai ver mais para frente no estudo de viabilidade, vamos ver as taxas dele aqui. Ele vai ter uma taxa de 0,73% de administração mais 0,5%. Na verdade, a taxa dele fica 0,78%, a taxa total dele. Só que ele também tem uma taxa de performance de 10% sobre o que ultrapassar o IFIX. Aqui mais para baixo no prospecto, ele fala sobre o estudo de viabilidade, que é basicamente onde ele mostra o racional por trás da criação desse novo fundo imobiliário. E aí ele fala um ponto importante sobre as taxas. Ele faz um comparativo. A média e a mediana das taxas de administração, custódia, escrituração, tudo isso somados, fica ali em torno de 0,98% a 1% ao ano. E a taxa de performance fica em torno de 17,6% a 20% sobre o que excedeu o IFIX. Então a gente já pode ver aqui que esse fundo imobiliário ele se propõe a ter taxas um pouco menores do que a média do mercado, já que ele tem uma taxa de 0,78% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o que ultrapassar o IFIX. Então, segundo os dados que estão colocados aqui, essas taxas são abaixo das praticadas no mercado no segmento de fundos ativos. E aí, seguindo no estudo de viabilidade, ele começa a falar quais são os resultados esperados para esse novo fundo imobiliário. E ele está explicando o que ele adotou como premissa para chegar nesses resultados. Está dizendo que eles não esperam que tenham alterações significativas no cenário econômico nacional ao longo dos próximos 5 anos,
a não ser a elevação da Selic, que já é esperada por todo mundo. Quando a gente está falando de Brasil, é bem provável que isso aqui não esteja bem correto, mas enfim, eles não têm como projetar algo que eles não têm como prever. E aí ele segue dizendo que essa projeção considerou que eles vão investir em 16 ativos diferentes e cada ativo dentro do fundo está limitado a 10% do patrimônio. Esse número aqui, 16, não é cravar, não é que o fundo vai ter que sempre investir em 16 ativos, mas foi o que foi considerado aqui na projeção dos resultados deles. Só para vocês entenderem bem como é que vai funcionar a escolha de quais ativos, quais investimentos esse fundo imobiliário ele vai investir. A Suno Research é uma empresa e ela criou outros braços dela. Então a Suno Asset é uma outra empresa que obviamente faz parte do grupo Suno, mas ela tem uma certa independência. Então como é que vai funcionar? Tem o professor Baroni, que eu acredito que a maioria dos investidores conhecem, é um especialista em fundos imobiliários e ele que é um dos principais responsáveis pela carteira da Suno Research de fundos imobiliários. Ele vai analisar os fundos e vai dar um viés positivo, neutro ou negativo para os fundos imobiliários. E aí a equipe desse outro braço da Suno, que é chamado de Suno Asset, vai pegar esse relatório e vai olhar esse relatório, mas vai ter total liberdade para concordar, ou seja, vou investir nesse aqui que o professor Baroni disse que é um bom fundo imobiliário, ou discordar. Não, esse aqui o professor Baroni nem analisou ou disse que não seria bom de se investir, mas eu acho que por algum motivo ou por outro, esse investimento deve fazer parte da carteira do SNFF11. Então eles vão ter essa liberdade para escolher livremente, obviamente com uma certa conversa com o professor Baroni e a equipe da Suno, mas quem diz a última palavra na verdade é o Vitor Duarte, ele é o gestor da Suno Asset. E para quem quiser saber um histórico um pouquinho dele, ele trabalhava antes no fundo imobiliário BCRI11. Então se vocês querem ver um pouquinho do trabalho dele, podem olhar o histórico desse fundo. E aqui está explicando o que eu falei para vocês. A Suno Asset, que vai ser quem vai gerir esse novo fundo imobiliário, vai utilizar a inteligência e da expertise da Suno Research. Então, vai haver conversa entre essas equipes, embora quem vai ter a palavra final vai ser a Suno Asset. E é para eles tentarem dar uma segurança para o investidor que esse novo fundo imobiliário ele vai ter um bom desempenho. Ele mostra aqui o desempenho desde 2017 das carteiras recomendadas da Suno Research. Então ele mostra que a partir mais ou menos de 2018 a carteira começou a se descolar do IFIX e teve um retorno bem superior ao IFIX, mesmo tendo caído ali em maio de 2020, ela se recuperou de forma muito mais expressiva. E ela fez uma comparação aqui também, pegando só 2020, fez uma comparação da carteira da Suno versus os outros maiores fundos, que aqui no documento ele não detalha quais são. Mostra aqui todos começando na base 100, ali em fevereiro, em março, em abril teve uma grande queda e mostra que a carteira da Suno se recuperou de forma muito rápida. Aqui ele está botando em números o que eu já tinha adiantado para vocês, de 70% a 80% dos recursos do fundo vão ser alocados em ativos que vão ser geradores de renda. Então eles têm como foco o recebimento desses rendimentos. E aí de 20% a 30% vão ser a parte que a equipe vai tentar fazer um ganho de capital para tentar trazer mais retorno para o cotista. Para não ter confusão, ele ressalta de novo que o time da Suno Research não vai escolher o que vai entrar no fundo, quem vai escolher isso é o Suno Asset, que o gestor hoje é o Vitor Duarte. E aí ele segue mostrando quais são os resultados que eles esperam ter nesses primeiros 5 anos. Ele está partindo da premissa que vai demorar 3 meses para o fundo alocar praticamente 100% do seu capital. E nesse estudo, nos resultados que a gente vai ver aqui, ele não considerou taxa de performance. Então, na verdade, tu ainda teria que descontar essa taxa de performance para tu saber qual seria o resultado que o investidor teria. A gente vai ver ali na tabela, mas eu já adianto para vocês aqui, ó, eles projetam um yield de 7,34% ao ano. Aqui eles mostram os resultados de forma mais detalhada para o primeiro ano e depois eles dão uma consolidada para mostrar os resultados esperados até o 5º ano de vida do fundo. E como a gente já esperava, eles estão projetando que a maior parte dos resultados vão vir de rendimentos e não de ganhos de capitais. E para efeitos de comparação, eu peguei o resultado de um grande fundo de fundos, o BCFF11, e a gente pode ver que o ganho de capital é parte expressiva do resultado que eles entregam para o cotista. Antes de eu dizer a minha opinião final sobre o SNFF11, se eu vou investir nele e por que eu acho que a chegada dele foi boa para os investidores do que o 11, se tu está gostando do conteúdo, claro, lembra de se inscrever no canal.
porque isso ajuda muito o crescimento aqui do canal. O YouTube recomenda para mais pessoas e assim, é muito rápido se inscrever. Só pega o teu mouse ou vai no teu celular, clica para se inscrever. Eu te garanto que não dói nada, é muito rápido e ajuda muito o trabalho aqui a continuar. Tá, voltando então, por que eu acho que a vinda do SNFF11 é muito benéfica para os investidores do QZO 11? Vem comigo e acompanha meu raciocínio. O professor Baroni e toda a equipe da Suno, eles estão no mercado já há alguns anos e eles construíram uma reputação muito boa. Eles têm uma reputação de ser amigo dos investidores. Acredito que essa é a grande percepção da maioria de vocês. Até se tu acha que eu estou enganado, comenta abaixo e me diz a tua visão sobre esse assunto. Então, sempre que tiver a Suno, o professor Baroni, atrás ou relacionado com algum produto financeiro, muitas pessoas vão investir nele simplesmente porque vão pensar, tem o carimbo da Suno, tem o carimbo do professor Baroni, então deve ser uma coisa boa para o investidor. E eu acho que isso foi o que aconteceu um pouco com o QZO 11. Além dele ter uma metodologia bem interessante, ser meio revolucionário, ele tinha o professor Baroni e a Suno por trás. Então muitas pessoas investiram só por causa disso. Isso fez a demanda do QZO 11 ser muito grande. Ele chegou a se valorizar quase 40% em menos de 6 meses. Agora que ele teve uma nova emissão, já era esperado que fosse cair um pouco a cota, mas eu acho que também essa queda vem pelo fato de a Suno agora estar fazendo mais marketing para esse novo fundo imobiliário que eles estão lançando, que é o SNFF11. Então, tendo mais um produto associado com a Suno, eu acho que fica mais fácil de não ter tanta atenção somente no QZO 11 e aí não tem uma pressão tanto de uma elevação de preços nas cotas. Eu acho que isso contribuiu também para essa queda que a gente viu nos últimos meses. Tá, Felipe, qual que tu investe, qual que tu gosta mais e por quê? Vou explicar isso para vocês agora. Não tem como a gente prever o futuro e saber exatamente qual vai ser a performance do SNFF11, mas eu vou dizer para vocês por que eu não vou investir nele e por que eu prefiro o QZO 11. Primeiro, as taxas no QZO 11 são menores. Por ele ser um índice praticamente passivo, na verdade se classifica ativo de uma gestão passiva. Mas o fato é que 80% da carteira do QZO 11 é mais ou menos indexado. O gestor não tem que pensar nada, ele só tem que aplicar a estratégia que está descrita lá no regulamento, que ele segue o índice Suno 30. Então por isso ele não tem taxa de performance. E a taxa de administração dele, que hoje está 0,65% ao ano, pode vir a cair para 0,50% quando o fundo crescer mais o seu patrimônio. Então existe uma tendência a essa taxa cair. Então uma taxa que já é menor e com uma tendência de queda. E o segundo motivo pelo qual eu gosto do QZO 30 é que ele tem uma gestão passiva. Como eu já falei, 80% do fundo tem que seguir o índice Suno 30. Cada um desses 30 fundos imobiliários dentro do QZO 11 tem uma participação de 3,33%. Então, pesos iguais para todos os fundos imobiliários dentro daquele fundo. Aqui, ao longo dos meses, esse percentual pode variar, mas existe uma data limite para que tenha que voltar para essa alocação padrão, essa alocação ideal. Tem estudos que mostram que gestões passivas e alocações igualitárias, em média, têm resultados melhores que gestões ativas com taxas mais altas ou com uma distribuição que leva mais em consideração o valor de mercado e não faz uma distribuição igualitária. Então, por esses dois motivos, eu fico com o QZO 11. Mas só no futuro a gente vai realmente saber qual vai ser o resultado desse novo fundo. Comenta abaixo, o que tu achou do SNFF11? Tu vai investir nele? E o que tu achou da minha opinião sobre o QZO 11 e a relação entre os dois? Deixa nos comentários que eu leio todos. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.